tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do canal Mais Ribeirão. Pelo canal Mais, larga a brasa na TV. Olha, eu vou falar sobre esse assunto aqui, mas a umidade relativa do ar da nossa região toda está quase abaixo da umidade de deserto. Sinceramente, está difícil. As queimadas, a poeira, as queimadas, tudo conspira para que a população fique com alergia, fique com gripe, com resfriados, etc. Eu mesmo não estou quase podendo falar hoje de tanta alergia por causa das queimadas daqui e da região. Mas vamos começar o programa com a tela do álcool. Mostrar o preço do álcool lá na usina. Olha aí. O preço do álcool hidratado está 1,21,53. Estava 1,19,88, aumentou um pouquinho, mas micro mesmo de aumento. Esse álcool aqui vende aí a 2 e pouco, 1,99, etc. Agora vamos ao álcool anidro, que é misturado à gasolina e é vendido ao preço da gasolina. 1,32,43. Baixou. Esse baixou. Mas a gasolina, que tem 27,5% deste álcool, não baixou nada. Não diminuiu um tostão furado. Está aí. Para quem quiser ver, prova aprovada. Indicador semanal etanol anidro CPEA Exalc. Combustível Estado de São Paulo. São Paulo. Está aí. 25 de agosto. Hoje. De 2014. Hoje, inclusive, nós vamos falar aqui, é a data em que nós tivemos aí a notícia da morte de Getúlio Vargas. Vamos agora às manchetes do programa. O INSS começa a depositar a primeira parcela do 13º salário a partir desta segunda-feira, dia 25. Aporte na região será de 6,5 milhões de reais. Este é o verdadeiro 13º salário, me engana que eu gosto. Como eles não aumentam o salário na proporção que deveriam aumentar, eles ficam com essas medidas paliativas. Por exemplo, dá uma parte do 13º salário referente ao mês de agosto e setembro, dá outra em novembro, dezembro, quer dizer, isso para você ter um dinheirinho. Mas acontece que o valor que o aposentado, que a pensionista, que aquele do LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, recebe, e os que estão aposentados por invalidez, é muito menos do que eles merecem. Como é que se calcula o valor de um salário? É o que o cidadão gasta para tratar de uma família, vamos dizer, marido, mulher, uma criança que seja, certo? Se você colocar remédio, se você colocar pagamento de aluguel, se você colocar alimentos, água, luz, não vou nem colocar telefone, água, luz, gente, e o imposto, não dá. O cidadão precisa fazer uma boquinha, um extra, a mulher precisa trabalhar, não dá. Sinceramente, é um absurdo o que eles pagam. Calculado pelos órgãos aí sindicais, o salário hoje deveria ser quase 3 mil reais, quase. É 600 e pouco, e vai aumentar sabe quanto? Vai aumentar quase nada para o ano que vem. Fala que vai aumentar, vai nada, entendeu? E outra coisa, tem o efeito redutor, aquele que ganha mais com o salário, tem o redutor. Fora o que ganha mais, tem o imposto de renda em cima. Salário é renda? Salário é renda. A outra manchete, vai. Um projeto de autoria da Câmara Municipal de Ribeirão Preto prevê a liberação do lixo eleitoral no entorno dos pontos de votação.
Eleições acontecem no dia 5 de outubro. Eu nunca vi isso. Vão aprovar autorização para jogar santinho em volta do quadrilátero dos locais de votação. Que é isso, gente? Que é isso? E poupe também o dinheiro do povo, porque não é possível gastar dinheiro vela boa com defunto ruim, não tem jeito. O povo que vai votar não vai pegar santinho no chão. Que é isso? O povo que vai votar já vai consciente. Ele já vai analisando, vendo as qualidades do candidato. Não é possível jogar lixo no chão. E se aproveitasse esse lixo ainda, nós não estamos tendo a coleta seletiva. Nós não estamos. Quer dizer, vai jogar, vai pro ralo para a galeria pluvial. Vai dar mais trabalho para o Abel depois. Outra manchete. Ribeirão Preto registrou 5 incêndios entre a madrugada e o final da tarde do último domingo. Em um dos casos, um homem teve 40% do corpo queimado. Tá todo mundo com alergia. Quem tiver alergia, tá alérgico, tá com alergia plena. O que queimaram de sábado para domingo? Gente do céu. Da tarde de sábado até a tarde de domingo, foi um tal de carvãozinho. Quer dizer, para nós sobra o carvãozinho. Para onde vai o carvãozão? Né? Então tá desse jeito. E ninguém olha isso. CETESB, socorro. Fiscalização geral, socorro, me acuda. O resto você tem que ir para a farmácia tomar um antialérgico, ou quem não puder com antialérgico tem que colocar aquele vaporizador, aquele umidificador no quarto, se é que tem jeito. Não tem jeito, gente. Que é isso? Aquilo cai no telhado e vai entrando. Carvãozinho, pelo amor de Deus. Quantas crianças estão nos postos de saúde nesses dias? E disseram que ia acabar com a queimada. Vai acabar quando isso? Me engana que eu gosto. Outra manchete. Insatisfeito com provável instalação de um corredor de ônibus, comerciantes da Avenida do Café preparam abaixo-assinado. Documento deve ter mais de 800 assinaturas. Por que não se faz um planejamento geral do trânsito de Ribeirão Preto? Precisa ficar com uma medidinha aqui, tipo medida, ensaio e erro. Faz, deu certo, fica, não deu, muda. Quer dizer, quem gasta 2 vezes somos nós. Tem que fazer um planejamento global, geral, enriquecido, com avenidas diametrais, ligando norte e sul, leste e oeste da cidade, já que não pode, que a cidade está meio assim congestionada, ruas pequenas, com os prédios estruturados, vamos partir para o derredor. Para o derredor. Uma Avenida do Tanquinho, por exemplo, cadê? Uma Leão 13 para ir mais adiante. Venha toda a turma da região leste e cai na Lagoinha. Na Lagoinha vai para a Rua Niterói. E da Rua Niterói vai para Castelo Branco. Se tivesse a Avenida do Tanquinho, só tem um trechinho ali que fizeram para me enganar também, né? Para enganar também, para aqueles que tinham que ver os espigões ali prontos e acabados, com uma saída. A saída faz um quarteirão. E depois fica tudo amarrado lá na Rua Niterói. Ô, gente, para com isso, só. Vamos fazer um planejamento para essa cidade, para o futuro. Tem alguém que se habilita? Outra manchete. Promotores de 35 municípios próximos a Ribeirão Preto se mobilizarão para viabilizar a instalação de clínica para viciados. A região sofre com deficiência de leitos e tratamentos destinados aos dependentes químicos. Todo mundo chega aqui e promete, vamos mandar verba para os dependentes químicos. Manda coisa nenhuma. Vai aí, por exemplo, na Avenida Bandeirantes, os nóias estão lá. Vai lá perto do Cianê, os nóias estão lá. Vai rodando por aí nas praças, estão lá os dependentes químicos. Aonde vão trabalhar? Aonde tratá-los? Hein? Aonde? Agora tem que fazer uma outra clínica, né? Para os dependentes do carvãozinho, das queimadas.
Está todo mundo viciado em carvãozinho das queimadas agora. Pô, que isso? Acorda, Ribeirão! Vou ao intervalo, já eu volto com a Isabel Faria sobre a questão do tapa-buraco. Já, já. Sua cidade é mais, você é muito mais. Sua TV é mais, TV mais Ribeirão. Mais diversão, mais informação, mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais, TV mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Olá, Ribeirão, eu sou o Jackson e venho te lembrar que estamos com 14 promoções. Entre elas, rodízio para casal por R$ 75,00. Você chegando até às 20h30, paga apenas R$ 70,00 o casal. Promoção válida de segunda a sábado. E lembrando também, entregamos o teu sushi em qualquer lugar de Ribeirão e mandamos a máquina de cartão para você. E aqui eu te faço um desafio. Se você encontrar preço menor e com a mesma qualidade, tem que ter a mesma quantidade e com a nossa qualidade, eu devolvo a diferença no caixa para você. Sushi do Jackson, Francisco Junqueira, 1975. E lembro você mais uma vez, nós somos o único Sushi do Jackson, só existe um em Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos e obrigado, Ribeirão. Voltamos a apresentar Larga a Brasa na TV pelo canal Mais Ribeirão. Estou com Isabel Farias. Isabel, boa tarde. Boa tarde. Como é que está o tapa-buraco? Chegaram a falar outro dia que você está escolhendo só alto da cidade para tapar os buracos dos mais? Não, é que na verdade é o seguinte, aquele recurso dos 15 milhões, ele vai para a gente fazer recapeamento de várias, de várias ruas e avenidas de bairros, de bairros que passa pela Vila Tibério. Tipo as avenidas de ligação, é isso? Isso, não, mas ruas também, são bastante ruas. Doutor Loyola, etc. Isso, e a gente só vai poder começar a fazer esse trabalho depois da eleição. Antes da eleição, o recurso não sai por conta da eleição, do período eleitoral. E na verdade, não é isso. A gente atende a cidade inteira. O problema é que são muitos buracos. Mas o pessoal fica no pé, né? Ah, fica, né? Normal. Imprensa, você também é da imprensa. Sim. Que é a história. Se o cachorro morde o cidadão, é normal. Agora, se o cidadão morde o cachorro, aí é notícia. Aí né? vira notícia. Bom, como é que está esse trabalho de vocês? Olha, a gente, inclusive, Morandini, uma das coisas que a gente tem feito bastante é que nós temos divulgado onde que nós estamos. Então, eu acho que o que é óbvio que a população está incomodada porque ainda tem muito buraco. Ainda? Ainda tem. E não choveu, hein? E não choveu. Mas o pavimento... Está deteriorado. Está deteriorado. Muito... Perdeu o prazo de validade. Não houve nenhum tipo de manutenção desse pavimento. Então, é óbvio que depois de tantos anos assim, a gente está passando pelo momento, talvez o momento mais dramático das vias públicas de Ribeirão. Você tem, por exemplo, já um levantamento
de quantos quilômetros você precisa, porque você precisa recapear muito, né? Então, na verdade, nós estamos fechando uma parceria com um dos maiores especialistas em pavimento do Brasil, que é aqui de São Carlos. Da FIPAI? Hã? Da FIPAI. Não, da UFSCar. Da UFSCar. E ele tem um projeto aí para a gente começar a fazer um diagnóstico completo, e a gente vai colocar isso no SIG, que é um programa que a prefeitura já tem, em que você vai saber, nós vamos saber onde que estão localizadas as bocas de lobo, tudo isso no sistema. Então eu vou saber, e aí a gente vai fazer uma parceria. E tem também até locais onde existem hidrantes, que pouca gente sabe que está coberto. Exatamente. Então a gente vai fazer esse levantamento e a gente está fazendo uma parceria com as 3 faculdades que têm engenharia. Então nós estamos falando com o COC, Moura Lacerda e a Unip, essas 3 faculdades. E nós vamos, com essa parceria com essas faculdades, fazer esse levantamento, porque tem que ser um levantamento que nós vamos buscar as informações que tem dentro da secretaria, como antes era DERMURP, aquela coisa toda que foi mudando com o decorrer... Perdeu toda... Tem que recuperar essas informações, e quando elas não forem possíveis de ser recuperadas, tem que fazer... Você não achou os mapas? Não, assim, tem muita coisa que se perdeu. Tem muita coisa que você perdeu. Então, a gente vai fazer esse levantamento para fazer um diagnóstico real de tudo, de como está e por que a gente vai resolver fazer em alguns locais em função do tráfego, em função do tempo, em função de ter todas essas informações. Eu acredito que a gente vai demorar, Maurício, só para você ter uma ideia, 1 ano para fazer esse levantamento. O que nós tínhamos também que fazer seria a análise do terreno, da terra. Sim. Porque muitas vezes você especifica um asfalto para uma área que ela tem um tipo de um solo massapé. Isso. Que não é o ideal para ali. Você precisa colocar mais pedrisco, etc. Tem que ter uma base diferente. Então, até às vezes fazer o solo cimento, né? Então, e todas essas questões que a gente está fazendo, esse diagnóstico e esse levantamento, é uma coisa que você precisa, além de ter essas informações de quando foi feita a última pavimentação, a última recuperação daquela região, você tem que fazer ainda a visita em loco. Sim. Porque você tem que ir lá para checar se aquelas informações procedem. Então, você precisa ter gente para fazer isso. E agora, como a gente conseguiu fazer essa parceria aí, dia 18 agora de setembro ele vai estar aqui, já para a gente fazer a primeira reunião, já entendendo... E os estagiários das faculdades estavam colaborando? Isso. Os melhores fiscais que eu tive quando eu fui presidente da Coab. São excelentes, puros, sem interveniência de quem quer que seja, de outros interesses. E eu acho que isso pode, assim, dar para a gente uma dimensão mais exata de cada vez que alguém telefonar, por exemplo, eu já entro no sistema, eu sei o que está, do que aquela pessoa está falando, qual é a necessidade daquela região. E todas essas informações têm que estar junto com as informações do DAERP e junto com as informações da Infra, para que a gente possa ter realmente um diagnóstico mais correto do pavimento de Ribeirão Preto. Muitas coisas aconteceram também, porque ao depois de pavimentar é que teve que se fazer infraestrutura. Sim, né? Exatamente. Porque, na verdade, só a partir de 2007 é que mudou, é que cada vez que se faz um novo bairro, o empreendedor ele tem que entregar com toda a infraestrutura. E aí essa infraestrutura era feita de qualquer jeito, enfim. Agora, uma outra coisa também é quando chega o pessoal, o investidor, de fora particularmente, eles chegam, quer colocar o espigão deles e ligar na rede, não quer saber se a rede comporta ou não. Não, é isso aí. É isso aí. Porque todas essas questões, eu acho que foram as questões que foram deixadas aí de lado. E na hora que você... Não há uma programação. Não há uma programação, acho que não há um planejamento. E não há, na hora de se dar as diretrizes, não se dá esses aspectos importantes. Por isso que eu tenho trabalhado muito com essa questão e tenho, na verdade, e acredito que esse é o único caminho viável para um próximo secretário poder tocar realmente o trabalho e ter dados confiáveis. Você fez eu falei no começo e eu não tive assim uma noção de quantos quilômetros você teria
que, pelo menos a grosso modo, nesse momento, teria que proceder ao recap? Ó, nessa primeira fase aí dos recursos, que foram os recursos aí de 25 milhões, os 15, mais os 9 e 1 milhão, nós vamos fazer 122 quilômetros, mas ainda tem muita coisa para fazer, viu? Do Jardim Piratininga, o Claudemir diz assim: quem faz a fiscalização tapa buracos. Na rua Manuel de Macedo taparam os buracos, na rua que tinha vazamentos, ou seja, está tudo alagado e o serviço foi por água abaixo. Eu preciso saber, checar direitinho aí, por que fizeram Mas ali se tapar buraco de vazamento é do DAERP, né? Enfim, precisaria checar por que aconteceu. Ou pode ter sido feito o conserto porque depois vazou. Depois vazou, pode ser? Bel, ainda uma outra coisa. Com relação a quais as outras missões que você tem? Limpar a praça também, não? Na verdade, assim, como eu estou na coordenadoria de limpeza também, que é um problema muito sério, é essa história dos galhos e dos sofás, né, na cidade. É uma coisa impressionante. E nós estamos aí, há pouco, no ano de 2015, o plano de resíduos sólidos, que é a lei que vai obrigar que a logística reversa, né? Que acho que é uma coisa que a sociedade ainda não se deu conta, de que a pessoa que vende tem responsabilidade na destinação do bem anterior, o que aquela pessoa vai fazer com aquele bem. Então, não dá mais para a sociedade jogar tudo para o setor público, achando que o setor público vai dar conta de tudo. Então, a gente tem um serviço, que é um serviço de catatreco, chamado de catatreco, que a pessoa pode ligar e a gente vai lá e busca o sofá, a geladeira, enfim. E eles teimam em jogar isso... liquidação em determinadas lojas... Então, a gente fez uma reunião a semana passada com essas lojas e nós já temos outra reunião marcada para discutir esse assunto. Quer dizer, há que se pensar em ter porque isso vai ser lei, quer dizer, isso já é lei. Teve 5 anos aí para as pessoas poderem se preparar, porque essa lei é de 2010. Agora, a partir de 2015, começa a ter multa e multa pesada. A multa será para quem? A multa é para quem não faz a destinação correta do bem. Então, por exemplo, joga na rua e é multa pesada. Se colocar, se por acaso esse bem tiver em local de preservação ambiental, a multa é de 11 mil. Perfeito. Bel, alguma outra coisa que você queira orientar a população? A única outra coisa bacana que a gente está fazendo aí é a troca da iluminação, que continuamos fazendo, né? Vamos trocar, já trocamos mais de 5 mil lâmpadas aí, as lâmpadas de 70 que ainda tinha em Ribeirão, escuro, uma escuridão total, trocamos por 150. E esse é um projeto que é o Ribeirão Mais Depois iluminado. Vocês vão ter que continuar fazendo, porque a Força e Luz vai passar para a Prefeitura. Vai passar para a Prefeitura. Em dezembro. Né? Os ativos voltam para a Prefeitura. Isso. Obrigado a você, Bel. Eu que agradeço. Conte sempre com a gente. Muito obrigado. Depois do intervalo, Saulo Gomes vem falar sobre a morte de Getúlio. Depois do intervalo. Mais saúde, mais bem-estar, mais interação, mais opinião. Eu quero muito mais. Mais TV Mais Ribeirão. O canal 20 agora é TV Mais Ribeirão. No canal 20 analógico e 22 digital net. Anuncie 16 2111 2111. Atenção, empresário. Proteja-se. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Registro de marcas, patentes, direitos autorais e assessoria jurídica. Ligue 3941-6015 e agende uma visita. 3941-6015. Munhoz Mendes Consultores Associados, marcas e patentes. Tá indo, vai e volta. Toda semana. Chegou, eu vou toda terça eu viajo na... Você tem diária, não? Vamos lá, estamos falando com o Saulo Gomes, contando com ele sobre a responsabilidade que ele tem para aqueles anistiados políticos, etc.
Saulo, boa tarde. Boa tarde. Saulo, você estava falando agora que você vai a Brasília toda semana, é isso? Toda semana, amanhã, às 8 e pouco da manhã, já estamos viajando para lá, até porque a Associação Brasileira de Anistiados Políticos, esta semana nós estamos vivendo grande dificuldade. Eu vim aqui para falar do outro assunto, mas sobre esse eu digo ligeiramente o seguinte: o que eu vou fazer em Brasília? Vou convidar, melhor dizendo, todos os meus companheiros de vários estados que têm a presidência ou a direção de associações similares à nossa de anistiados políticos, para juntos produzirmos um documento, endereçar ao general comandante do Exército, dizendo que Sua Excelência está equivocado. Porque ele proibiu que todas as unidades do Exército se manifestasse ou confirmasse que os quartéis serviram em vários estados para local. Então, o que é que nós vamos mandar para ele? Eu vou mandar o depoimento do ex-delegado do DOPS do Espírito Santo, de 2 coronéis do Exército à época e mais outras pessoas que estiveram nas comissões da verdade em vários estados brasileiros e disseram: nós matamos assim, enterramos dessa forma. Então, são esses militares daquela época que assumiram essa responsabilidade. Nós vamos mandar isso para o general dizendo a ele: olha, são seus colegas de fora que estão dizendo que fizeram. Então, tem que ser apurado. Os quartéis, muitos quartéis serviu para violentar e matar pessoas. Saulo, mas vamos ao assunto de hoje. Você era repórter na época. Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954, se suicidou. Ele não era um homem de cometer um suicídio. Pelo menos ele teve a oportunidade de enfrentar muitos inimigos, adversários, etc., e sempre o fez com galhardia, com o peito aberto e viseira alta. E eu pergunto a você, por que Getúlio, no meio de uma conspiração em que tinha um grande tribuno e adversário, que era Carlos Lacerda, etc., e tinha também, na sua defesa, aqueles que guardavam a pessoa do presidente, elementos que cometeram uma série de irregularidades, de crimes, etc. Por que Getúlio fez isso, Saulo? Pela vergonha que passou, principalmente, poucos contam isso, essa vergonha foi imposta pelo seu irmão chamado Benjamin Vargas, que no meio político era conhecido como Beijo Vargas, que vendo a campanha... Hein? Era meio playboy? Era meio playboy, mas era um playboy mais assentado. Então, o que acontece? A campanha violenta de Carlos Lacerda contra o Getúlio, quando os cadetes do Galeão criaram a chamada República do Galeão, para onde pretendiam, uma vez renunciando, levar Getúlio preso para interrogá-lo. Eles eram submissos a Eduardo Gomes. A Eduardo Gomes, no caso, ao Carlos Lacerda. Então, o Benjamin Vargas, quando soube dessa situação e o Getúlio enfrentando o problema e resistindo, teve a ideia infeliz de pegar os chamados capangas do Getúlio, que eram liderados... Climério, que eram liderados pelo Gregório Fortunato, o negro gaúcho, que era fidelíssimo como guarda-costas de Getúlio, e mandou matar o Lacerda. De frente o número 180, isso, na rua Toneleiros, de frente o prédio número 180, morava nesse prédio Carlos Lacerda. Chegando de madrugada, tendo a escolta de alguns jovens da Aeronáutica. E um deles era um major chamado Rubens Vaz. Durante o tiroteio, Lacerda apareceu apenas com um tiro no pé e o major Rubens Vaz morreu naquela hora. Tanto que hoje o túnel Toneleiros e a rua Toneleiros tem o nome de Major Vaz no Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos rua Major Rubens Vaz. Exatamente, tem o nome de Rubens Vaz. Então, com esse impacto, com a repercussão negativa no Brasil inteiro, e já nessa altura a opinião pública levada totalmente por essa violência contra o Lacerda, pelo menos o que se dizia na hora, resolveu se voltar toda contra Getúlio. Então, Getúlio não tinha absolutamente nenhuma saída. E como uma cabeça privilegiada, teve esse gesto considerado magistral pelos políticos. Agora, o que você me pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte: como você gosta de trabalhar. Eu costumo usar aquilo que os advogados dizem, a prova provada.
Como eu fui buscar e onde eu fui buscar essa história verdadeira? Exatamente em 1944, eu dirigia uma revista da União Parlamentar, da UPI, União Parlamentar Interestadual, uma associação de deputados estaduais de São Paulo, e eu fiz um projeto chamado Memória Política para essa revista. Eu vou ser o mais rápido possível. Fui para Itaqui, no Rio Grande do Sul, fiquei 4 dias hospedado com o doutor Maneco Vargas, Manuel Filho Vargas, dele. o filho mais jovem, o mais novo filho de Getúlio, que era o único naquela época, que já estava com 70 e poucos anos. Fiquei 4 dias na Estância Cerrito. Esse é você entrevistando ele. Eu com ele. Esse é o doutor Maneco Vargas, que, aliás, era baixinho e muito parecido com o pai dele. Essa é a sala de visitas dele, uma casa tradicional na fronteira da Argentina. Eu aí estou a 120 quilômetros da fronteira da Argentina, nesse local. Aí chama-se Estância Cerrito. Lá eu entrevistei o doutor Maneco Vargas. Esse foi um grande agrônomo, formado, inclusive, aqui na Exalc, aqui em Piracicaba. Escola Superior Agrícola Luiz Queiroz. O doutor Maneco Vargas tinha apenas 37 anos de idade, e quando eu fiz essa pergunta, ele se surpreendeu. Voltando de uma lua de mel nos Estados Unidos e na Europa. E estava, portanto, durante a madrugada do drama, no Palácio. Então, só ele, da família Vargas, Dona Alzira Vargas, Lutero Vargas, Benjamin Vargas, todos tinham morrido, eu só tinha uma testemunha ocular dessa história. O que é que ele me contou? Meu pai realmente suicidou-se, que, aliás, Morandinho, um parêntese nisso, vi na internet há poucas horas um absurdo de um cidadão dizendo que a Virgínia Lane contou que o Getúlio estava com ela dormindo na hora que ele foi assassinado. Isso é um absurdo, um desrespeito à memória de Getúlio, e um absurdo maior, colegas darem guarida a uma história escabrosa como essa. A Virgínia Lane foi uma grande artista do chamado Teatro Rebolado no Rio de Janeiro, mas não tem nenhuma autoridade moral para falar uma barbaridade dessa, e moral menos tem o jornalista que deu cobertura e deu guarida a essas suas palavras. Então, voltando rapidamente ao assunto, qual a história que eu guardo nos meus arquivos? A gravação desse momento que você viu nesta fotografia aí, eu com o doutor Maneco Vargas, quando ele descreveu em detalhes o que foi o suicídio de seu pai, confirmando que por volta de 8 horas da manhã, do dia 24 de agosto, ele realmente deu um tiro no peito, suicidou-se, estava ele, toda a família, todos os filhos e mais a dona Darcy Vargas, mulher de Getúlio, estavam todos em palácio, além dos principais assessores civis e militares. Então, houve suicídio, foi o gesto extremo de Getúlio, pena que não haja essa oportunidade. Essa minha gravação está no Museu de Imagem e Som em São Paulo. Tem 3 horas e poucos depoimentos. Qual a grande revelação, em homenagem ao seu programa e à sua competência profissional, eu faço? Qual a grande revelação do doutor Maneco Vargas? Eu disse a ele, a sua irmã Darcy Vargas me confidenciou um dia que a carta testamento de Getúlio não é verdadeira. Ele disse, tu estás certo, vou te dar uma cópia da verdadeira carta do meu pai, está em meu arquivo. A carta que meu pai produziu era quase isso que está aí. Agora, esta não foi a verdadeira que meu pai escreveu. Datilografava, né? O José Maciel, que foi um grande jornalista que acompanhou Getúlio, meu pai, desde 1930, pegou tudo aquilo que o Getúlio escrevia durante aqueles dias, ele largava na copa, na cozinha, na cama. O Getúlio tinha um hábito, ia escrevendo as frases que vinham à cabeça dele e soltava ali. Deixava solta por toda a casa. Então, o José Maciel reuniu a família de Getúlio, os principais assessores, alinhavou um texto que chama-se Carta Testamento, e que ficou aquela coisa impressionante, que serviu para eleger Jango, Brizola e muitos PTBistas no Brasil. Os PTBistas não gostam que eu diga isso. Estou dizendo, existem provas e documentos. E tenho, inclusive, e algum órgão de imprensa já divulgou, a verdadeira carta de Getúlio Vargas. Então, escrita à mão. Escrita à mão, lógico. Então, esse é o depoimento de um repórter. E dado pelo Maneco. Pelo Maneco Vargas, doutor Manuel Vargas, como disse, e um detalhe. Ele aí me deu uma versão muito curiosa, não há tempo de contar detalhes, dizendo, olha, Saulo, nós gaúchos da fronteira, depois de termos o poder, quando perdemos a oportunidade, aí ele usa essa expressão, até de dominar o nosso animal, o nosso cavalo nos nossos campos, só nos resta um caminho que o meu pai seguiu, o suicídio. Então, no momento que nós perdemos o poder,
Isto é clássico do gaúcho da fronteira. Sabe o que aconteceu com o doutor Maneco Vargas? Eu gravei em 1994, tem 20 anos. Em 1997, nessa mesma sala que eu mostrei aí, doutor Maneco Vargas, durante a madrugada, pegou o 38, deu um tiro no peito e suicidou-se com a presença de todos os seus familiares, principalmente da sua filha, que hoje advoga em Belo Horizonte, em Porto Alegre, que é a Yara Vargas, que está viva, e eu gostaria que ela soubesse que eu estou fazendo esse depoimento sobre o pai dela numa televisão em Ribeirão Preto. Que beleza. Beleza não, é triste a história, mas que é fato histórico que muitas vezes a história passa por cima. Exato. É verdade? Deturpada, né? Agora, você deturpada. permite rapidamente, quantos Sim. minutos temos? Vai 2. vai embora. No dia de hoje, eu iniciava uma nova jornada na minha vida. Morreu Getúlio, 24. fiz 24 de agosto. No dia 25, às 10 horas da manhã, no Palácio em Brasília, Jânio Quadros entregava a maior comenda brasileira, a Ordem da Cruzeiro do Sul, a Che Guevara. 2 horas depois, assustava o Brasil renunciando. Neste dia, fui convidado, eu estava na TV Tupi do Rio, fui convidado pela direção da TV Rio, no Rio de Janeiro, que era uma emissora nova, o Canal 13. Lá eu estreiei e 2 dias depois, com um deputado que, aliás, é pai de um grande moço de publicidade hoje, João Dória. João Dória, que era um deputado federal, pai desse moço que está fazendo publicidade, me convidou e mais um grupo de parlamentares, fomos num avião particular e aderimos ao movimento de Brizola no Rio Grande do Sul. Portanto, Junto com o Terceiro Exército. 48 horas depois desse momento que eu estou contando a você essa Junto com o história... Terceiro ou Quarto Exército? Lá é Terceiro Exército. Quarto Exército é em Recife. Sim, sim. Então, resultado, viajamos para o Rio Grande do Sul e comecei uma nova jornada, participando da Rede da Legalidade do Rio Grande do Sul. Graças Brizola, a essa né? Rede da Legalidade, liderada por Brizola, no dia 7 de setembro do mesmo ano de 71, Jânio e o Tancredo Neves, primeiro-ministro, conseguiram tomar posse e acabamos com a crise de 61 no Brasil. Olha, neste horário que as outras emissoras de TV estão apresentando o horário político, fruto da democracia, etc. tal, nós estamos conversando com o Saulo Gomes a respeito da história que ele ajudou a captar. E ele foi buscar, dentro do seu jornalismo investigativo, no Rio Grande do Sul, com o filho de Getúlio. A carta que foi dada como escrita por ele não era dele. Eram excertos de vários pensamentos que foram compilados por um jornalista. Famoso jornalista que recorrer aí à internet vai encontrar José Maciel, um grande jornalista que acompanhou Getúlio do primeiro momento de 1930 até a sua morte em 54. E ele tem uma cópia da carta, Tenho. manuscrita, porque Getúlio não sabia datilografar. Exatamente. Então não podia ser ele. Exatamente. Agora, Saulo, nessa história toda, Jânio e tudo mais, o Jânio, ele me falou, eu entrevistei, ele me disse que ele não tinha feito a carta renúncia que era para apresentar. Era uma forma de ele comover a nação e trazê-la para o seu lado, porque ele estava sendo acuado. O pessoal da UDN o estava colocando contra a parede, chegando até a fazer com que Dona Eloá comparecesse a uma CPI. Estavam E várias outras disse pessoas... que a mulher dele não iria a essa não CPI, iria. a Dona Eloá Quadros. Exatamente. E ele adorava a Dona Eloá. E ele fez a carta para que o Áureo Soares de Moura Andrade, Sim. que é aqui de São Paulo, da região de Andradina, chamado Rei do Gado, que eles Perfeito. falam muito aí de acender o cigarro aqui em Ribeirão Preto, certo? Com a nota de R$1.000. Ele apresentou, antecipou a apresentação dessa carta, a renúncia. Permite fazer uma correção, Sim, claro. dizer exatamente como aconteceu? O ministro da Justiça de Jânio Quadros chamava-se Pedroso Horta. Respeitando a sua memória, e quem sabe algum parente dele saiba que eu estou contando isso hoje. Doutor Pedroso Horta gostava de um uísque. E aí tinha dia que tomava uísque demais.
E nesse dia ele foi além da conta. O bilhete, esta tal carta, renúncia, estava na mão de Pedroso Horta para fazer isso que você falou. Pressionar o Congresso e dizer, o doutor Jânio deixou comigo um bilhete, no caso, a linguagem do Jânio, um bilhete com a sua renúncia. Aí o Auro Soares de Moura Andrade acertou com Pedroso Horta, que não estava muito bem naquele momento, ministro da Justiça de Jânio Quadros, e fizeram a leitura do bilhete, considerando vaga a presidência da República. Aí começa a história dos ministros militares não permitir a posse do Jango e começa a Rede da Legalidade do Rio Grande do Sul, sobre a qual já falei, liderada pelo Brizola, que impôs, no dia 7 de setembro daquele ano, a posse em Brasília de Jango como presidente e Tancredo como primeiro-ministro. Vou lhe oferecer, não deveria estar aqui, mas se você tiver interesse, a Edna manda para você, para o seu e-mail, a minha foto, o único repórter na foto oficial do dia 7 de setembro, na posse de Jango e Tancredo Neves. O doutor Tancredo disse que queria homenagear um jornalista em nome de todos pelos riscos que correu com a sua vida no porão da legalidade. E com habilidade ele convenceu toda a imprensa presente no plenário do Congresso Nacional de que um jornalista podia estar naquele cenário da posse como homenagem à imprensa brasileira. Então, o único repórter que está lá, bem magrinho, ao lado de Jango, nessa foto oficial, estou colocando a foto, para o dia 7 de setembro você botar no ar aqui no seu programa. Mas há uma outra história, que Jânio veio para São Paulo, para o aeroporto de Marte. E dentro do avião da presidência ainda, ele chamou Carvalho Pinto e convocou Carvalho Pinto para começar o tipo de campanha para que ele ficasse como presidente. E Carvalho Pinto, que havia sido indicado por ele, e que se ele tivesse que eleger um poste, ele o faria, como hoje se diz esse poste do Lula, ele o faria e fez. Carvalho Pinto, que era o seu secretário da Fazenda, Carvalho Pinto disse-lhe não e tomou um pontapé no traseiro que foi jogado para fora do avião. Isso, história contada por Jânio em várias entrevistas que fizemos. O doutor Jânio só contava isso depois da terceira. Sim, mas ele estava tomando nessa época suco de lima. Não era laranja lima, suco de lima da tem uma outra, no caso, uma triste preciosidade. Quando o doutor Jânio Quadros estava no fim da vida, muito mal, muito doente, internado por coincidência numa casa de saúde chamada Casa de Saúde Presidente, ele aceitou a minha presença, eu fiquei 3 dias com ele, somente os médicos e os familiares, a Tutu, a Dona Eloá, etc. Com quem ele tinha uma rixa, era com a Tutu, né? Exatamente. E eu documentei isto fotograficamente, publiquei na revista Momento Legislativo as minhas fotos com o Jânio, magrinho, muito magro, um bigode branquinho, com uniforme, com e para quem não sabe, e é uma foto impressionante. Eu com o doutor Jânio, exclusiva, nos últimos dias de sua vida numa clínica em São Paulo. Para quem não sabe, Jânio tinha só um pulmão. O outro ele foi cortado por causa de uma doença. Ele só tinha uma parte do pulmão. E fumou até morrer. E falava demais. Muito. E era inteligentíssimo. Obrigado, Saulo Gomes. Parte da história do nosso país. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado, telespectadores. Enquanto os outros falam de política, nós falamos de história. Até amanhã.